Aleluias. Deus abençoe este homem aqui, primo do nosso missionário Helder. O Helder estava assim, ó, quando inaugurou a igreja, pastor, meu primo tem que estar aqui. Meu primo tem que trazer a palavra para nós, né? E hoje nós tivemos a oportunidade de recebê-lo, amém? Levante a sua mão para cá em nome de Jesus. Pai, graças te damos pela vida do teu filho, presbítero que aqui está, Pai. Que o Senhor continue usando ele nesta terra, Pai. Nós te pedimos que as palavras que saírem da boca dele, Senhor, sejam sementes sobre as nossas vidas. Que nós possamos, meu Pai, no decorrer da semana, cuidar, regar, para que ela venha crescer e nós venhamos colher os frutos de o nome do Senhor ser honrado e glorificado. Eu abençoo a vida do teu filho, abençoo os seus familiares. Que o Senhor venha lançar toda e qualquer retaliação por terra, meu Pai. Quando fazemos a tua obra, o Senhor cuida dos nossos. Por isso continue cuidando da família, da casa dele, em nome de Jesus. E a igreja aplaude ao Senhor em nome de Jesus. Aleluia. Eu quero cumprimentar essa igreja bonita com a paz do Senhor. Graças a Deus. Fico muito feliz por conhecer mais um rosto de um povo que vai morar no céu. Porque todos nós aqui vamos morar um dia com Jesus. Você crê nisso? Graças a Deus. Não se pode perder essa esperança. Um dia nós vamos estar com o Mestre. Quem trouxe a sua Bíblia, abra ela por gentileza em João capítulo 7. Capítulo 7 de João. Nós vamos ler versículo 1, 2, 3 e 4. Depois vamos pular para o 37 e para o 38 do mesmo capítulo. João capítulo 7, versículo 1, 2, 3 e 4. Depois o 37 e o 38 do mesmo capítulo. Agradeço a meu primo Helder. Esse homem, para quem conhece, é um milagre ambulante. Quem crê que Jesus faz milagre? Se você ainda não crê, olha para a vida dele. É um milagre ambulante. Só quem conhece sabe o que Jesus fez na vida dele. Agradeço muito a Deus por ter colocado homens como o pastor Heber, né, no caminho dele para ajudar, como a esposa dele também, que Deus usou muito para poder ajudar. Eu tenho certeza que essa obra aqui ela é de Deus. Não tenho dúvida que quem está fazendo isso aqui é o Senhor dos Exércitos. Grandes coisas nós vamos ver neste lugar. Eu tenho certeza disso. Fico feliz também que meus familiares estão ali, minha irmã, meu cunhado. Parece que é o irmão do Francisco também, né, Kátia? Sobrinho, está aí também, Deus abençoe. Um demais na igreja toda, Deus possa abençoar. João capítulo 7, versículo 1, 2, 3 e 4 diz assim: E depois disso Jesus andava pela Galileia e já não queria mais andar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. E estava próximo à festa dos judeus, chamada de Festa dos Tabernáculos, e disseram, pois, seus irmãos: Sai daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque não há ninguém que procure ser conhecido que faça coisa alguma em oculto. Se fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo. Agora versículo 37 e 38. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: Se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. Quem crê nessa promessa? Quem crê? Aleluia. Graças a Deus. Feche seu olho nesse momento. Feche seu olho. Curva sua cabeça. Até aqui Deus tem nos falado, não resta dúvida disso. Como eu ouvi a voz do Senhor ali no meu lugar. Todos que vieram aqui, que adoraram, que leram a palavra, que oraram, eu ouvi Deus falando comigo ali naquele lugar. Então não resta dúvida
dúvida que o Senhor tem falado até aqui. Mas nesse momento Deus vai continuar através da palavra. Mais uma vez Deus vai nos ensinar coisas que precisamos saber através da palavra. E para isso precisamos de inspiração do céu e revelação do Espírito Santo. E você ore comigo e peça isso a Deus neste momento. Peça a Deus para falar com você. Senhor, em nome de Jesus, neste momento, Pai, mais uma vez nós oramos. Mais uma vez, Deus, nós elevamos, Senhor, até o Senhor as nossas vozes. Cremos, meu Pai, que até aqui o Senhor tem falado de forma poderosa. Meu Deus eterno, diante desses versículos que foram lidos, nós pedimos ao Senhor, ó Deus santo e poderoso, envia toda a inspiração e revelação necessária, para que a sua palavra possa ser pregada nessa noite e alcance nos corações aquilo que o Senhor deseja. Espírito Santo, cerca este lugar com a tua presença, e todo espírito contrário a essa obra seja neutralizado agora pelo poder da oração dessa igreja. Senhor, enquanto a sua palavra estiver sendo pregada, Senhor, alcança os corações dessa noite, renova, aviva, traz alegria, felicidade, arrebenta as correntes do inferno e exalta o seu nome mais uma vez neste lugar. É o que nós cremos e oramos no nome santo de Jesus. Você pode se sentar dizendo amém. Graças a Deus. Aleluia. Jesus está neste ambiente. A presença de Cristo é real aqui neste lugar. Para que nós possamos entender melhor as dificuldades que Jesus enfrentou no ministério dele, as dificuldades que Jesus enfrentou aqui nesse episódio que nós lemos, faz-se necessário a gente se lembrar de um propósito pelo qual o evangelista João escreveu este evangelho. Vale a pena também lembrar para quem o evangelista João escreveu este evangelho. João, quando escreveu este evangelho, João queria provar que Jesus era Filho de Deus, que Jesus era o Messias, e que Jesus era e é ainda a vida eterna. João escreveu isso aqui com o intuito de provar e não deixar dúvida de quem Jesus era e de quem Jesus é. É por isso que nós vemos ele começar o evangelho dizendo que no princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus, e que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que existe teria sido feito. É por isso que nós vemos João falar coisas como capítulo 3, versículo 16, que Deus deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele cresce não pereça, mas tenha a vida eterna. João tinha o propósito de deixar sem dúvida alguma quem Jesus era e quem Jesus é. E quando João escreve, João também tem o propósito de escrever para dois tipos de pessoas. João escreve para aqueles novos convertidos que vinham a crer no evangelho pregado, e João também escreve para todos aqueles que procuravam a verdade. É por isso que nós vemos João falar coisas sobre Cristo, dizendo que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É por isso que João vai falar que Jesus é o bom pastor, o que dá a vida pelas ovelhas. É por isso que João vai falar que Jesus é a porta. É por isso que João vai falar que Jesus é o pão vivo que desceu do céu. É por isso que João vai deixar claro que Jesus diz acerca dele mesmo ser a fonte da água da vida. João tinha como propósito escrever para aqueles novos convertidos, e eles precisavam entender de uma forma prática quem Jesus era e quem Jesus é. E quando João chama Jesus destes nomes, bom pastor, pão vivo que desceu do céu, caminho, porta, verdade, vida, João deixa claro que na vida daquele que se converteu à pregação do evangelho, Jesus é que era o alvo, Jesus é que era o foco, que sem Jesus ninguém conseguiria chegar ao conhecimento de plena verdade alguma.
João escreve esse evangelho com o propósito de alcançar aqueles que procuravam a verdade. Porque nessa época que existiam muitos que eram fariseus, mas existiam muitos também que eram seguidores do judaísmo e procuravam a verdade, e esperavam a verdade, e foram os que vieram a crer no Messias no futuro. É por isso que João vai destacar no capítulo 8, no versículo 32, que aquele que conhece a verdade, esse é liberto. É por isso que João vai destacar no capítulo 8 que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Porque João quer alcançar aqueles que procuram a verdade. E quando nós olhamos para o propósito pelo qual João escreve o Evangelho, para quem João escreve o Evangelho, nós podemos entender as dificuldades que Jesus passou. E quando nós olhamos aqui para esse texto, o capítulo 7 de João, nós vemos a seguinte história. Jesus estava na região da Galileia, e ele já não queria mais andar pela região da Judéia. A Galileia fica em uma ponta, a Judéia fica em outra, distante. E Jesus não queria mais voltar à Judéia, ou seja, Jesus já tinha estado na Judéia várias vezes, mas Jesus não queria mais voltar ali, porque os judeus procuravam matá-lo. Só que o texto vai dizer que estava chegada a época de uma festa chamada de Festa dos Tabernáculos. E essa festa era uma das festas da qual todo israelita, todo judeu, ele sai de onde ele estiver para ir celebrar essa festa. Jesus não queria mais voltar à Judéia, mas estava chegando o momento da festa. E Jesus, como um bom israelita, como um bom judeu, ele queria participar também da festa. Só que ele sabia que se ele fosse até ali, ele seria perseguido e tentariam o matar. Se ele fosse publicamente, se ele se expôsse no meio daquela festa, antes da hora, a coisa poderia ficar ruim. Só que a primeira dificuldade que Jesus enfrenta parte de dentro da família dele. Porque o versículo 3 vai dizer que os irmãos de Jesus, os irmãos biológicos, aqui não está falando de irmão espiritual, irmão na fé, não, irmão biológico. Os irmãos de Jesus viram para Jesus e falam assim: olha, sai da Galileia e vai para a Judéia, e mostra também aos seus discípulos que estão lá o que o Senhor está fazendo. E quando os irmãos de Jesus falam isso, até parece que eles dizem com uma boa intenção. Até parece que eles dizem isso querendo que o reino de Deus fosse propagado ali também na região ali de Jerusalém, em torno daquela festa, durante aquela festividade. Até parece que é assim. Mas quando você continua lendo, você vai ver que não é bem desse jeito. Os irmãos de Jesus dizem assim: olha, alguém que deseja se mostrar, não faz nada em oculto. Se o Senhor faz mesmo essas coisas, vai e mostra-te ao mundo. Aí eles dizem isso, você pensa: não, então eles querem mesmo que o Evangelho fosse propagado ali. Parece que eles estavam com a intenção de que durante aquela festa Jesus fosse o pregador e ganhasse muitas almas, mas não era. Não era. A dificuldade ali era que os próprios irmãos de Jesus não criam nele. Não criam. O versículo 5 vai dizer que os irmãos de Jesus não criam nele. Eles queriam que Jesus subisse para Jerusalém naquela festa dos tabernáculos, para poder ser exposto publicamente e ser colocado à prova mais uma vez, porque eles tinham dúvidas acerca de Jesus ser ou não ser o Messias. Por isso que eles queriam que Jesus subisse àquela festa. Mas Jesus vira para eles e fala assim: olha, eu não vou porque ainda não é a minha hora. O mundo não pode odiar vocês, mas a mim o mundo odeia. Sabe por quê? Porque eu denuncio as obras dele e digo que elas são más. Aí Jesus vira para os irmãos dele e fala assim: olha, vai para essa festa, sobe para essa festa, porque eu, por enquanto, não vou. Aí a Bíblia vai dizer que os irmãos de Jesus sobem para Jerusalém para a festa, e Jesus fica na Galileia. Só que pouco depois que os irmãos de Jesus vão, a Bíblia vai dizer que Jesus vai logo atrás, mas ele vai disfarçado. Jesus ele vai em oculto.
Ele sobe naquela festa, mas ninguém sabe que ele está naquela festa. E quando você vai olhar o texto, você vai ver que naquela festa o povo começa a procurar Jesus. O povo começa a se perguntar onde ele está. Aí alguns começam até a dizer, ele é bom. Aí outros vêm e dizem, não, ele é mentiroso, só está enganando o povo. E o povo todo começava a procurar, cadê Jesus? Aonde está Jesus? E Jesus o tempo todo ali, mas em oculto. Jesus estava naquela festa, mas ninguém conhecia ele ali. Ninguém percebia que ele estava ali. Jesus estava presente naquele lugar. O povo querendo saber cadê Jesus. Aonde que está Jesus? Eu quero ver Jesus. E Jesus ali, disfarçado, em oculto, escondido. E o povo não conseguiu ver Jesus ali. Até um momento extraordinário. A Bíblia vai dizer que Jesus, então, quando chega no meio da festa, essa festa ela tinha duração de 8 dias. Então, aproximadamente lá pelo 3º ou 4º dia, a Bíblia vai dizer que Jesus, ele decide se manifestar. E quando ele decide se manifestar, sabe como ele faz? Ele sobe para o templo para ensinar a palavra. E quando eu digo isso aqui, eu me lembro lá em Lucas, no último capítulo, os discípulos a caminho de Emaús. Eles descem para a aldeia de Emaús e começam a se perguntar ali naquele caminho. Jesus tinha acabado de ser crucificado e morto. E os discípulos de Jesus começam agora a sair de Jerusalém e descem para Emaús. E naquela trajetória, naquele caminho, diz a Bíblia que Jesus chega até eles. E eles começam a descer o caminho para Emaús e começam a conversar entre si. Eles começam a falar de Jesus entre eles. Eles começam a dizer que aquele Jesus era a esperança deles. E Jesus ali o tempo todo do lado deles, e eles não conheciam. E eles falavam de Jesus, e Jesus ali com ele, e eles não conheciam. E Jesus começa a falar dele, lembra eles das Escrituras. E Jesus começa a ensinar os profetas o que diz dele. E Jesus vai lá para João Batista, o que dizia dele. E Jesus começa a falar a respeito dele, e ainda assim os discípulos não o conheciam. Aí Jesus desce com eles e vai até a casa dos discípulos. Quando chega na casa dos discípulos, que eles vão comer o pão, que Jesus pega o pão, agradece e ora, as escamas dos olhos deles caem, e ele vê que aquele lá era Jesus. Aí eles dizem assim, olha, o nosso coração não ardia quando ele nos falava das Escrituras. Aí eu volto para o que eu estou explicando aqui no capítulo 7 de João, que Jesus estava na festa, mas ninguém conheceu Jesus na festa, até o momento que Jesus decidiu subir no templo para ensinar. Sabe o que eu quero que você entenda nessa noite? Que você saia daqui sabendo nessa noite, o mundo está tentando arrancar isso de dentro da nossa casa. O mundo está lutando para tirar a palavra de Deus de dentro da nossa vida, mas não deixe isso acontecer. Sabe por quê? Porque toda vez que você abre a Bíblia para ensinar, a manifestação de Jesus vem. Toda vez que você abre a Bíblia para pregar, a manifestação de Jesus vem. Jesus aparece, pregue dentro da sua casa, ensine dentro da sua casa, porque Jesus está com a palavra. Aleluia. Quando começa a ler a palavra, Jesus aparece. É por isso que não podemos deixar de pegar as palavras nos cultos, pastor. É por isso que não podemos deixar de dar pouco tempo. Eu já preguei em igreja, mas eu tive 20 minutos para poder pregar. Eu já cheguei na minha própria igreja e tive 15 minutos para pregar, 10 minutos para pregar. O mais importante do culto é a palavra. É a palavra. É a palavra. Aleluia. Toda vez que a palavra é pregada, Jesus aparece. Está sentindo Belém? Está sentindo? Está sentindo Jesus aí? Aleluia. Com glória. E Jesus continua. Os discípulos, os irmãos de Jesus, não criam nele. A sociedade ali, judaica, não conseguia enxergar ele. Ele se manifesta no templo, começa a ensinar. E mesmo assim, os incrédulos se manifestam. Não conseguem ver quem é Jesus. Alguns perguntam assim, quem é esse homem? Da onde que vem essa sabedoria sem ele ter estudado?
Aí Jesus vira para eles e fala assim: olha, essa doutrina não é minha, esse ensinamento não é meu, mas é daquele que me enviou. Aleluia. Se alguém quiser obedecer o que eu estou ensinando, vai conhecer aquele que me enviou. Aleluia. Isso é lindo. Sabe por que é lindo? Você só vai conhecer Deus quando você começar a praticar a palavra. Só vai conhecer Jesus quando você começar a colocar em prática. Porque é muito fácil você ouvir a palavra aqui e sair daqui feliz com o poder da palavra, mas o negócio é daqui para fora. É aí que é a diferença. Aí Jesus começa a ensinar e ele vai tocar lá nos mandamentos. Lembra que Jesus está falando para judeus, Jesus está falando para a gente que conhece a Bíblia. Jesus não está falando para mim e para você não. Porque nós hoje, perto daqueles judeus daquela época, o pessoal conhecia toda a Torá. O pessoal conhecia todos os livros poéticos que tinham na época. O pessoal conhecia os profetas maiores, os profetas menores. Esses judeus aqui, eles conheciam de Gênesis a Malaquias. Eles sabiam o que estava escrito de Jesus na palavra. E Jesus vai começar agora a falar a respeito dos mandamentos. E Jesus vira para eles e fala assim: olha, vocês querem me matar? Moisés deu vocês a lei e vocês não a obedecem, porque vocês querem me matar. Aí alguns se levantam e dizem assim: não, esse homem está com demônio, porque não tem ninguém querendo matar ele aqui. Parafraseando aqui, da onde que ele tirou essa ideia que alguém quer matar ele? Mas você lembra no início do texto que diz que Jesus não foi mais para a Judeia porque eles queriam matá-lo? E Jesus sabia que um dos mandamentos estava escrito: não matarás. Aí Jesus aperta mais ainda. Jesus vai falar a respeito do sábado. Jesus fala assim para eles: olha, vocês estão me perseguindo, mas vocês guardam o sábado que Moisés deixou descrito na lei, não guardam? Mas para circuncidar um homem, para poder cumprir o mandamento de Moisés, que Moisés deixou, vocês usam o sábado. Vocês quebram o sábado para poder cumprir os mandamentos de Moisés. Agora vocês querem me prender e querem me matar só porque eu curei um homem no sábado. Quando Jesus diz isso, irmão, o versículo seguinte vai dizer assim: olha, não julguem com a aparência, mas julguem pela reta justiça. Jesus estava querendo dizer o seguinte: olha, os mandamentos foram escritos para a salvação do homem. Os mandamentos foram escritos para o bem-estar do homem. Eles foram escritos para poder mudar a vida do homem, não foi para promover hipocrisia. É isso que Jesus estava dizendo. Sabe por quê? Porque os mestres da lei naquela época, eles só gostavam de aparecer. Eles só gostavam de mostrar uma aparência de piedade, mostrar uma aparência de conhecedor, mas na verdade não passavam de hipócritas, porque pregavam e não viviam, ensinavam e não viviam, e às vezes colocavam o fardo mais pesado nas costas do novo convertido, tão pesado que nem eles mesmos conseguiam carregar. Mas Jesus condena isso, e Jesus continua a ensinar no templo, e Jesus continua a falar e a bater e a brigar com a incredulidade daquele povo. E quando nós olhamos para esse contexto, nós observamos algo de interessante. Dá para observar aqui nesse capítulo incredulidade na família, incredulidade na sociedade em volta de Jesus e incredulidade dentro da igreja. Porque nós vemos primeiro os irmãos de Jesus não crendo nele, depois nós vemos a sociedade judaica inteira não acreditando nele, até falando que ele tinha demônio. Aí depois olhamos para os mestres da lei, olhamos para os fariseus, para os maiorais sacerdotes da época, e observamos que eles também condenavam Jesus, tanto que eles mandaram prender Jesus durante aquele evento, durante aquela festa. Só que os guardas que foram prender Jesus não conseguiram prender ele, e quando voltaram falaram assim: olha, ninguém nunca ensinou como esse homem, ninguém nunca fez nada como esse homem. Incredulidade na família, incredulidade na sociedade, incredulidade na igreja. E o negócio miserável é a incredulidade. A incredulidade, ela tem que ser arrancada da nossa vida. A incredulidade, ela tem que ser tirada da nossa vida.
Por causa da incredulidade, Jesus não foi reconhecido. Por causa da incredulidade, eles duvidaram da pregação de Jesus. Por causa da incredulidade, eles até interpretaram mal as Escrituras. Se você for ler aqui antes do capítulo 37, aliás, lá no final do capítulo, lá no versículos 51, 52, 53, você vai observar que eles falaram assim: olha, pesquisa na Escritura e vocês vão ver que da Galileia não sai nenhum Messias. Porque eles pensavam que Jesus tinha vindo da Galileia, porque a profecia dizia que Jesus viria de Belém. Mas se eles tivessem estudado direito, se não tivesse tanta incredulidade no coração deles, eles iam entender que Jesus de fato nasceu em Belém. A incredulidade fez eles duvidar da pregação, falar que Jesus tinha demônio. A incredulidade fez eles interpretar mal as Escrituras. E o pior de tudo, a incredulidade não deixou eles verem Jesus, reconhecerem Jesus e aceitar que Jesus era o Messias. Olha o perigo da incredulidade. A gente às vezes assimila a incredulidade só à falta de fé. De fato, a incredulidade ela parte da falta de fé. Só que a incredulidade ela tem maneiras de se manifestar e a gente às vezes deixa isso escapar. Sabe por quê? Porque a incredulidade ela se manifesta com o descrédito e a desconfiança. Há muitos irmãos hoje, na atualidade, dentro da família, na sociedade e dentro da igreja, colocando em descrédito aquilo que Deus fala, desconfiando daquilo que Deus fala. E o pior de tudo, não era a incredulidade na família, não, e nem a incredulidade na sociedade, era a incredulidade dentro da igreja. Porque a igreja naquela época eram os fariseus, eram os mestres da lei, eram os sacerdotes, eles eram a igreja da época, e a incredulidade estava lá no meio deles também. E não pense que mudou, porque não mudou. Ainda existe incredulidade no meio da igreja. É por isso que de vez em quando, vou falar de vez em quando, a gente não vê mais Jesus batizado no Espírito Santo. A gente não vê mais curas de enfermidades. A gente não vê mais morto ressuscitando. É por isso que de vez em quando a gente não vê mais milagre. De vez em quando. Sabe por que eu digo de vez em quando? Porque eu quero acreditar que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu não acredito que Jesus mudou. Se a incredulidade sair daqui nessa noite, o Espírito Santo está me dizendo que se a incredulidade sair daqui nessa noite, vai ter milagre, vai ter transformação, vai ter cura, coisas extraordinárias Deus vai fazer. Aleluia! Sabe por quê? Porque quem anda com Jesus tem vitória. Quem anda com Jesus tem porta aberta. Quem anda com Jesus tem enfermidade curada. Quem anda com Jesus tem livramento. Quem anda com Jesus é próspero. Quem anda com Jesus vê bênçãos atrás de bênçãos. Aleluia. Levanta a mão, se deixa eu profetizar na sua vida. Isso é só para quem crê. A porta vai abrir essa semana. O livramento vai chegar essa semana. A cura vai vir essa semana. A causa da justiça vai sair essa semana. A alma vai converter essa semana. Jesus vai entrar na sua casa essa semana. Aleluia. Glória. Aleluia. Incredulidade miserável. Oh, incredulidade miserável. O povo não via Jesus, interpretava mal as Escrituras, duvidava da pregação. E o pior de tudo, mais triste, é o último dia da festa. O último dia da festa, você para poder prestar atenção, dá vontade de chorar. Os povos judeus eram um povo muito festeiro, era um povo que prezava muito as suas festividades. E a Bíblia descreve 7 festas dos judeus, 7 festas importantes que todas elas eles observavam. E para eles tem um significado histórico tremendo. Para nós tem um significado profético. A primeira festa que os judeus comemoravam era a festa da Páscoa.
A segunda festa era a festa dos pães asmos. A terceira festa era a festa das primícias. A quarta festa era a festa de Pentecostes. A quinta festa era a festa das trombetas. A sexta festa era a festa chamada de Dia de Expiação. E a sétima festa era essa festa aqui, a festa dos tabernáculos. E para eles um significado histórico, e para nós profético. Sabe por quê? Porque para nós essas festas de alguma maneira eram segundo em Cristo. É por isso que Jesus, quando morreu na Páscoa. É por isso que quando Jesus foi sepultado, ele foi sepultado no dia de pães asmos. É por isso que quando Jesus ressuscitou no dia das primícias. É por isso que 50 dias depois que Jesus ressuscitou, o Espírito Santo desce em Pentecostes. E de Pentecostes até o dia de hoje, sabe o que nós estamos aguardando? O toque das trombetas. Porque as trombetas vão soar. E nós que estamos vivos seremos transformados para encontrar com Jesus nos ares. Aleluia! Aleluia! Glória! E depois da festa das trombetas, não tem um dia da expiação, que representa uma grande salvação que Deus vai executar na vida dos judeus durante a grande tribulação. E a festa dos tabernáculos, essa festa aqui, fala do grande milênio, que Jesus vai reinar sobre a terra. E nessa festa aqui, no último dia dessa festa, Jesus se coloca de pé. Jerusalém lotada, judeu de tudo quanto é canto, israelita de tudo quanto é canto, no meio daquela cidade. E Jesus se põe de pé naquela cidade. Mas para poder te explicar o que Jesus quis fazer quando ele fica de pé e faz isso, você tem que entender a festa. Essa festa aqui, de acordo com Levíticos no capítulo 23, essa festa durava 8 dias. O 8º era o dia mais importante. E essa festa consistia no seguinte: todo judeu, todo israelita, eles tinham que vir de onde estivessem para Jerusalém e ficar acampado nas ruas da cidade, em volta do templo. Durante 7 dias, o povo ia sair das suas casas, do seu conforto, ia vir para as ruas de Jerusalém ficar acampado. E aquele acampamento era feito com folhas das árvores típicas que tinha na época. E tudo isso só para lembrar o povo judeu, o povo de Israel, do que Deus fez na vida deles quando tirou eles do Egito através do deserto. Vou repetir, esses 7 dias era para lembrar o que Deus fez na vida deles na peregrinação do deserto. Porque Deus tirou eles das garras de Faraó, abriu o mar para eles passar, levou eles pelos desertos, abriu o Jordão e colocou eles dentro de Canaã. Esse processo todo era lembrado nessa festa. 7 dias para se lembrar do que Deus fez na vida deles. E essa festa, ela não era feita de qualquer maneira. Não era uma festa feita de uma forma robótica, não. Como às vezes alguns dos nossos cultos, e eu acredito que nessa igreja não acontece. Tem cultos às vezes que parece que está tudo ligado automático. E isso não pode ser assim. Porque para celebrar a morte, a ressurreição e a vida de Cristo, tem que ser com alegria. E às vezes as pessoas celebram como se estivessem no automático. E o povo de Jerusalém, o povo de Israel, eles não faziam assim. Era uma festa repleta de sacrifício. Era uma festa repleta de rituais. E cada um dos rituais e sacrifícios lembravam o que Deus fez no deserto. Ou seja, tinha ritual ali que lembrava o momento que o mar abria e o povo passava. Tinha ritual e sacrifício que era feito para lembrar o momento em que as águas de Mara, logo depois que eles atravessam o Mar Vermelho, eles chegam num lugar onde as águas é amarga, e aquelas águas é chamado de Mara. Havia sacrifício que lembrava o momento em que Jesus transforma aquelas águas amargas em águas doces. Havia ritual que lembrava o momento que Deus fez chover pão do céu para eles comerem. Havia ritual que lembrava o momento em que eles sentiram sede. Moisés bateu na rocha e a rocha brotou água. Havia ritual, irmão, vai entendendo aí. Havia ritual que lembrava eles do momento em que Moisés sobe para o monte e fica 40 dias conversando com Deus e desce com as tábuas da aliança. Havia rituais que lembravam eles do momento em que a serpente de ouro é levantada no deserto. Havia rituais que lembravam o momento que eles atravessam o Jordão para poder conquistar Canaã.
E eles celebravam esses rituais cantando, dançando e salmodiando. E diz a história que eles gostavam muito de usar o Salmo 118. E o versículo 26 do Salmo 118 diz o seguinte: o 25 e o 26 diz o seguinte: abençoa-nos Deus, prospera-nos Deus, bendito é que vem em nome do Senhor. Imagina isso, irmão. Tenta usar aí agora sua mente e raciocina comigo nessa história. Jesus naquela festa, vendo todo mundo fazendo cada um daqueles sacrifícios, daqueles rituais, e Jesus ali sentado. O último dia da festa, que é o dia mais importante, havia uma celebração que era chamada de derramamento da água. O povo trazia as águas nos vasos, entregava ao sacerdote, o sacerdote derramava em volta do altar e fazia isso 8 vezes. E essa água que era derramada ali era para lembrar da chuva que Deus mandava, era para lembrar do mar que Deus abriu para eles passar, era para lembrar do Jordão que eles atravessaram, era para lembrar da água que brotou da rocha para eles beberem. E Jesus assentado vendo eles fazer aquilo, e Jesus assentado vendo eles dizer assim: Deus, prospera-nos, bendito que vem em nome do Senhor. Jesus assentado ali, vendo cada um fazendo aquilo, irmãos, e ninguém reconhecendo quem Jesus era. Jesus vendo tudo aquilo ali parado no meio deles, e ninguém sabia quem Jesus era, ninguém reconhecendo quem Jesus era. E não foi por falta de falar, porque até esse momento Jesus já tinha se manifestado na festa mais de 3 vezes para dizer: olha, eu fui enviado, olha, eu sou o Cristo. E mesmo assim ninguém o reconhecia. Aleluia. Quando Jesus fica de pé no meio daquela festa, vai dar aquele brado: olha, quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão de dentro de ti. Quando Jesus diz isso, irmão, Jesus estava querendo dizer assim: olha, quem abriu o mar vermelho para vocês passar fui eu. Quem fez as águas amargas ficar doce fui eu. Quem era o pão que desceu do céu era eu. A rocha de Horebe que botou água era eu. Quem estava com Moisés no monte era eu. A serpente que vocês levantaram no deserto era eu. Essa água que vocês estão derramando em volta do altar fala de mim. O Salmo 118 fala de mim. Aleluia. E o povo não conhecia. Oh, meu Deus, os livros da incredulidade,